Sejam todos bem-vindos a mais um Carangas Antigas. E neste episódio nós vamos falar do famoso Shelby Cobra. Afastado das pistas, mas não da paixão pelo automobilismo, o Carroll Shelby nunca escondeu seu sonho de um dia se tornar um construtor de carros esportes. Mesmo durante os anos em que competiu como piloto, o Shelby passou grande parte do tempo aprendendo bastante sobre o design e a mecânica dos carros que ele pilotava. Experiente no mundo do automobilismo mundial, ele já havia percebido que havia um nicho inexplorado desse mercado nos Estados Unidos, onde o Chevrolet Corvette dominava nas pistas e fora delas. Em 1961, Carroll Shelby soube que a AC Cars da Inglaterra interromperia a produção de seu modelo Ace, já que os motores de 6 cilindros BMW Bristol estavam ultrapassados. A montadora então não teria um substituto para esses motores. Empreendedor nato, Shelby percebeu que o Roadster britânico, com um ótimo chassi, leve e ágil, poderia se tornar uma combinação perfeita para um poderoso motor V8, daquele bom e velho estilo muscle car americano. Estava aí a grande chance do ex-piloto de finalmente se tornar um construtor. Carroll Shelby não é o tipo de homem que se conformaria em passar para a história apenas como um piloto excelente e agora aposentado. Ele leva a grande ideia até a fabricante inglesa a Ace, que aceita na hora modificar o seu carro. Shelby garantiu a Ace que já tinha o V8 perfeito para aquele projeto. Bom, essa foi a história que o Carroll Shelby contou à diretoria da empresa, mas, na verdade, ele ainda não tinha nenhum motor. Foi aí que começa a grande busca de um V8 americano para colocar no seu projeto. O Shelby então procurou a Chevrolet e contou uma história parecida. Ele disse que já tinha o carro perfeito para o projeto do Super Street Car americano, porém precisava de um V8 compacto e potente. Não querendo arriscar uma provável competição ao Corvette, a diretoria da Chevrolet não aceitou a proposta. Aparentemente esse foi o maior erro que a Chevrolet poderia ter cometido, pois, decidido a levar adiante seu ousado projeto, Carroll Shelby já tinha em mente quem seria a fabricante do V8 perfeito. Aquele mesmo motor que ele havia dito à AC inglesa que já tinha garantido, mas que na verdade ainda não tinha. Foi aí que Shelby dá início ao nosso famoso Plano B. Shelby então procurou quem? Procurou Ford e contou a mesma história que ele havia contado à Chevrolet. Disse que já tinha o carro perfeito, mas que precisava do motor perfeito para esse seu projeto. E truco! Sem nenhuma carta na mão. A Ford estava lá queimando seus neurônios para construir um carro que pudesse competir com a Corvette e mordeu a isca na hora. Diante da proposta do Shelby, a Ford aceita fornecer o V8 recém-projetado e construído. Era o famoso Windsor. Era um motor V8 3.6, bloco compacto, feito de ferro fundido. Esse seria o primeiro propulsor a equipar o protótipo daquele que se tornaria um dos maiores sucessos da indústria automotiva mundial. Senhoras e senhores, apresento-lhes o Shelby Cobra. Com alguma ajuda financeira da Ford Motor Company e uma pequena equipe de mecânicos, o primeiro Shelby Cobra foi produzido em 1962. O carro era equipado com um motor Ford 260 e posteriormente com um ótimo 289 V8, que logo conquistou o mundo dos carros esportivos. A combinação de carroceria leve, de dimensões compactas e a força brutal de muscle car americano se provou revolucionária e o carro foi muito bem aceito em todo o mundo. Em 1964, Shelby começou a trabalhar no Shelby Cobra 427. O Cobra 427 foi uma versão ainda mais extrema, equipada com um monstruoso motor Ford de 7 litros com bloco grande, cerca de 450 cavalos de potência. E era potência demais,
Parecia algo absurdo instalar um motor tão potente em um carro tão leve, mas Carroll Shelby não estava nem um pouco preocupado com isso. Aquele homem estava determinado a construir um muscle car puro sangue, esportivo, não somente para as pistas, mas para as ruas. Finalmente aconteceu o que a Chevrolet mais temia. Um street car aparentemente melhor e muito mais competitivo que o já estabelecido e renomado Chevy Corvette. A instalação do motor no Cobra 427 foi mais difícil do que parecia, e a carroceria do Cobra original precisou ser esticada e ampliada em algumas polegadas para poder acomodar as atualizações necessárias do chassi e da suspensão. Mas embora os Cobras 289 e 427 sejam muito semelhantes, nenhum dos painéis da carroceria, exceto o capô, porta-malas e o para-brisa, são intercambiáveis. Um supermotor V8, transmissão manual, 4 velocidades, o Cobra 427 é muito rápido. E isso eu estou falando mesmo para os padrões de hoje, indo de 0 a 100 em 4.2 segundos. Você imagina isso? Nesse momento da história, é o carro americano mais rápido em todos os aspectos. Essa aceleração brutal foi um dos melhores argumentos de venda do Shelby. Há uma lenda que o Shelby colocava uma nota de $100 no painel e dizia para qualquer pessoa que pudesse alcançar o dinheiro durante a aceleração, essa pessoa poderia ficar com a grana. E segundo a lenda, nunca ninguém conseguiu ficar $100 mais rico. Esse desempenho fantástico provou ser perigoso demais para alguns proprietários mais afoitos. Muitos Shelby Cobra foram batidos, capotados, destruídos, pois os motoristas não estavam acostumados com essa combinação: potência, aceleração e velocidade. Como o Cobra 427 era um carro esportivo radical, não oferecia muito em termos de equipamentos opcionais instalados. O motorista possuía uma instrumentação completa, que era uma necessidade, mas não tinha nada luxuoso. Todos os Cobras 427 eram roadsters. Não havia um teto conversível comum, apenas uma cobertura de lona com janelas laterais, eram cortes naquela lona, e fibra de vidro, no caso de chuva. Não existiam vidros. Falta de proteção contra intempéries pode ser considerada um item de segurança, pois dirigir um Cobra 427 durante a chuva ou neve pode ser fatal, em qualquer velocidade. O Shelby 427 foi equipado com uma suspensão bastante rígida, no melhor estilo esportivo, e a posição de dirigir era bem baixa. Como foi dito, o veículo não oferecia praticamente nenhuma proteção contra os elementos, incluindo o magnífico som daquele poderoso motor V8. Música para os ouvidos de qualquer apaixonado por carros clássicos. O Cobra 427 original é um dos carros clássicos mais procurados e caros do mundo, extremamente valorizados e apreciados por seus proprietários. O valor de mercado ultrapassa facilmente $1 milhão. Mas os 427 originais raramente são postos à venda. Os custos de operação do Cobra não são altos, já que você está falando de um carro com uma mecânica Ford, e as peças de reposição são bastante comuns e relativamente baratas. Porém, algumas das peças, como carroceria, suspensão, detalhes da cabine, podem ser muito caras e só serem encontradas como material antigo e muito raras. No entanto, desde o início dos anos 70, muitas empresas passaram a produzir réplicas do Cobra 427, o que ajudou a aumentar a popularidade do carro. Como o Shelby Cobra era raro e caro, muitos fãs descobriram que uma réplica poderia proporcionar uma experiência parecida, por uma fração de um custo de um 427 original. A maioria das réplicas foi construída em fibra de vidro e com vários pedaços de outros carros. Mas ao longo dos anos, algumas poucas empresas começaram a produzir clones exatos do Cobra 427, idênticos em todos os aspectos. O AC original é o mais conhecido, além da Shelby American em Las Vegas, que ainda produz Cobras de série. Você pode comprar um kit do Cobra 427 relativamente barato e personalizá-lo com diferentes motores, transmissões, freios e suspensão. Muitos proprietários de réplica estão instalando motores Chevrolet em seus Shelby, já que os motores são baratos e comuns. Mas isso é considerado um insulto, uma blasfêmia para todos os fãs da marca.
Estima-se que mais de 60 mil réplicas do Shelby Cobra tenham sido construídos ao longo dos anos. O Cobra 427 original foi produzido entre 1965 e 1967. Nesse período, a empresa de Carroll Shelby produziu 348 unidades apenas. O Shelby dizia que a ideia dele não era criar uma produção em série e encher o mercado com esses veículos. Ele gostava da ideia de trabalhar dentro de um pequeno nicho, atendendo a uma pequena parcela da população que realmente desse valor para esses veículos. A maioria dos 427 foi produzida como carro de rua. Foram 260 exemplares. Mas a Shelby oferecia um pacote de competição para os proprietários em aspiração de se tornarem grandes pilotos e em um pacote semi-competição para aqueles que queriam um carro esporte de rua, mas também pudesse competir de tempos em tempos. Não se sabe ao certo quantos foram batidos e destruídos. No entanto, é um dos carros americanos mais lendários. É o híbrido britânico-americano de maior sucesso que ajudou o Carroll Shelby a se tornar mais popular como construtor do que como piloto. Com quase 60 anos de idade, o Shelby Cobra ainda continua um dos carros esportivos mais desejados por entusiastas do mundo inteiro.